Entre as densas selvas exuberantes e lugares até então desconhecidos por muitos e conhecidos pelos nativos da região, um casal vivia uma história de amor em um tempo em que o futuro Brasil começava a florescer. Um romance vivenciado pelo náufrago português Diogo Álvares, o Caramuru, e a bela jovem indígena Paraguaçu. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história desse casal, que é pai e mãe de muitos habitantes do Brasil. Isso porque sua genealogia deu origem a várias famílias que povoaram e ainda povoam o Brasil. No entanto, para conhecermos melhor essa história, temos que voltar um pouco no tempo, precisamente há séculos atrás. Diogo Álvares Correia, conhecido como Caramuru, foi um dos primeiros portugueses a estabelecer na região da Bahia. Há poucos registros sobre a sua vida, e muito do que se sabe a seu respeito baseia-se nos escritos de Gabriel Soares de Souza, que foi um senhor de engenho na Bahia em 1569. E outro relato detalhado de maneira minuciosa é contado pelo jesuíta Simão de Vasconcelos, provincial e reitor dos colégios da Bahia e do Rio de Janeiro. De acordo com os registros históricos, Diogo Álvares Correia era natural de Viana de Castelo, em Portugal, e teria aportado na região da Bahia entre 1509 e 1510. Algumas versões dizem que ele chegou como náufrago ou foi deixado propositadamente pelo capitão do navio a fim de aprender os costumes e línguas dos nativos do atual Brasil. Esse método era usado pelos portugueses na costa africana, com o intuito de que o indivíduo pudesse servir de ponte entre os portugueses e habitantes locais. Entretanto, há historiadores, inclusive, que sustentam que Caramuru teria vindo a bordo de uma nau francesa, pois ele também ajudou os franceses a comercializar com os indígenas da região. E talvez fosse esse o motivo. A origem do seu apelido Caramuru se deve acerca do seguinte episódio, narrado após 1530 da seguinte maneira. Viajando para São Vicente por volta de 1510, o fidalgo da Casa Real Diogo Álvares naufragou nas proximidades do Rio Vermelho, em Salvador, na Baía de Todos os Santos. Seus companheiros foram mortos pelos Tupinambá, mas ele conseguiu sobreviver e passou a viver entre os índios, em que recebeu a alcunha de Caramuru, que significa Moreia. O apelido seria uma referência ao fato de Diogo Álvares ter sido encontrado pelos indígenas em meio às pedras da praia, e suas roupas estavam encharcadas e cobertas de sargaços colados ao corpo. Sendo assim, os índios lhe deram o apelido de Caramuru, que significa Moreia, que nada mais era que um peixe de aspecto gelatinoso que vive entre os recifes à beira-mar. Segundo outra versão, ele teria conseguido impor-se definitivamente perante os indígenas por ter disparado para o ar uma arma de fogo, desconhecida dos indígenas, os quais, muito assustados, teriam passado a chamá-lo, desde então, de Caramuru, nome que significa filho do fogo, homem do fogo ou filho do trovão. No entanto, essa versão é mais contestada entre os historiadores e ainda é fruto de debates. A história conta que o náufrago português foi bem acolhido pelos tupinambás, a ponto de o chefe deles, Taparica, ter lhe dado uma de suas filhas, chamada Paraguaçu, como esposa. O português ficou apaixonado pela indígena e logo passaram a viver uma história de amor. Em algumas crônicas é mencionado que foi ela que o salvou de ser devorado pelos tupinambás,
que consumiu carne humana em rituais religiosos. De acordo com a história, o casal viajou para a França em 1528, onde Paraguaçu foi batizada na igreja de Saint-Malo e se casou com o português Diogo Álvares. Além disso, ela teve como padrinhos de casamento o próprio Cartier e sua mulher Catherine de Guenches. Sendo assim, ela adotou o nome de Catarina em homenagem à sua madrinha e se casou na França com Diogo Álvares. Nesse mesmo período, a capitania da Bahia estava sob o governo do donatário Francisco Pereira Coutinho, também conhecido como Rusticão, que havia recebido uma importante seis-maria, tendo procurado exercer uma função de diálogo entre os colonos e indígenas. No entanto, em um determinado dia, em uma viagem de volta para a Baía de Todos os Santos, o barco do donatário acabou naufragando dentro da baía, na ilha de Itaparica. Sendo assim, os índios tupinambás violaram o acordo de paz com os portugueses e mataram a todos, incluindo o donatário Francisco Pereira Coutinho, que foi morto e devorado por esse povo. Nessa ocasião, o então presente Diogo Álvares, o Caramuru, conseguiu escapar devido à sua ligação com os mesmos por causa do casamento. Diogo Álvares era um grande conhecedor dos costumes nativos e contribuiu para facilitar o contato entre estes e os primeiros missionários e administradores europeus. Em 1548, o rei de Portugal, Dom João III, ao instituir o governo geral no Brasil, recomendou a Caramuru que criasse condições para que a expedição de Tomé de Souza fosse bem recebida no Brasil. Esse ato demonstra que o náufrago português alcançou grande importância na colonização do Brasil. Caramuru e Paraguaçu formaram a primeira família católica do Brasil. Desta maneira, as filhas puderam ser batizadas e, portanto, registradas. O casal teve 4 filhas, chamadas Genebra, Apolônia, Graça e Madalena. Essas mulheres se casaram com fidalgos portugueses recém-chegados no Brasil, e assim formaram as primeiras famílias baianas e brasileiras. E calcula-se que seus descendentes possam chegar a 50 milhões de brasileiros. Diogo Álvares de Caramuru faleceu em 5 de outubro de 1557, em Salvador, na Bahia, onde foi sepultado no Mosteiro de Jesus, hoje Catedral Basílica Primacial de Salvador, que era colégio da Companhia de Jesus, a qual deixou metade dos seus bens. Paraguaçu, conhecida por ser uma mulher piedosa e cristã, demonstrou uma grande bravura em uma ocasião que organizou forças indígenas que resgatariam seu esposo Caramuru, quando este foi preso pelo donatário Pereira Coutinho, ajudando a expulsar o donatário da região. De acordo com uma das lendas mais antigas do Brasil, Catarina teria tido sonhos frequentes com náufragos sofrendo com fome e frio, entre eles uma mulher com uma criança nos braços. Sendo assim, confiando no caráter religioso dos sonhos da esposa, Caramuru teria mandado que procurassem pela orla até que fossem encontrados vários náufragos. Mas entre eles não havia nenhuma mulher. No entanto, Catarina sonhou novamente com a mulher, e ela teria lhe pedido que construíssem uma casa para ela na sua aldeia. Em pouco tempo, foi encontrado nas margens da praia uma imagem da Virgem Maria, com o menino Jesus nos braços, que motivou a construção de uma igreja na Bahia, Amando da Índia Paraguaçu. A famosa igreja é a Abadia de Nossa Senhora da Graça, localizada em Salvador, construída por volta de 1535. Ao morrer em 1583, aos 80 anos de idade, Catarina Paraguaçu foi enterrada nessa mesma igreja e no seu testamento deixou seus bens para os monges beneditinos. E assim se encerra a história de Catarina Paraguaçu e Caramuru.